Simulado 43 de legislação de trânsito para você que está estudando para concurso, está tirando a primeira habilitação, está fazendo algum curso na área de trânsito ou quer só testar os seus conhecimentos, está no lugar certo. A gente vai respondendo sempre 3 questões por vídeo, fazendo nossos comentários a respeito do tema e também esclarecendo sua dúvida aí nos comentários. Então, vamos para a questão de número 153. A questão diz o seguinte, olha, o mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF. Aí você que talvez não esteja habituado com o termo ou não lembra aqui a definição, é o Conselho Estadual de Trânsito e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Aqui a afirmativa diz que o mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 3 anos, sendo admitida a recondução, ou seja, um novo mandato ali. Onde é que eu encontro informações ali sobre a questão do CETRAN e do CONTRANDIF? Olha, você vai ter essa previsão legal lá no artigo 15, especificamente o parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse artigo 15, no seu parágrafo 3º, está previsto que o mandato dos membros dos CETRANs, os Conselhos Estaduais de Trânsito, e do CONTRANDIF, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, não é de 3 anos, é de 2 anos. Então esse é um ponto aí. E se você quiser estudar um pouco mais sobre o tema, tá certo? Você pode dar uma olhada na norma que regulamenta a questão dos regimentos internos, do funcionamento dos CETRANs e do CONTRANDIF, que é a resolução de número 901 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, tá certo? Então, considerando que o tempo do mandato está errado, né? Não seria 3 anos, seriam 2 anos, só por esse detalhe, a questão aqui está errada, beleza? E aí vamos para a questão de número 154, é uma questão sobre natureza de infração, sempre cabulosa, porque exige de você um estudo um pouco mais aprofundado sobre isso, né? E são temas aí realmente que pega a gente, né? Porque tem os detalhes, né? De quando é leve, de quando é média, né? De quando é grave, gravíssimo. Às vezes o pessoal me pergunta aqui, principalmente quem está estudando, se tem algum tipo de dica ali para passar com relação a isso, como é que eu sei, ou tem alguma fórmula ali de quando é leve, de quando é grave, de quando é gravíssimo, e eu sempre dou a mesma explicação. Tem colegas na área, né, que criam algum tipo de fórmula ali para poder facilitar a memorização desse tipo de informação, né? E assim, eu sempre digo que não tem uma fórmula exata, por mais que as pessoas deem dicas, e que são dicas valiosas na maioria das vezes, né? Mas assim, não tem como usar para todos os casos. Às vezes eu escuto, quando é uma situação que coloca em risco a segurança do trânsito em modo geral, de uma forma muito séria e tal, você tem uma infração gravíssima. Então assim, nem sempre, né? Por exemplo, informações falsas sobre documento é gravíssimo, né? Você tem um risco ao trânsito de modo geral. Então assim, não tem uma fórmula exata, né? Tem uma dica que ajuda a te direcionar. Mas assim, com todo respeito, tem que ler, cara, tem que estudar. Não tem como, é pegar ali o capítulo 15, que trata das infrações de trânsito, né? Ou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. A questão é que aí é ficha por ficha, né? Por isso que eu acho que para gravar essa informação de infração leve, média, grave ou gravíssima seria realmente estudando o capítulo 15. A partir do artigo 162 você começa e aos poucos você vai gravando. Você se preocupa primeiro ali com aquelas infrações mais comuns, né? Eu digo mais comuns são aquelas que ocorrem de maneira mais rotineira, né? Falta de habilitação, avanço sinal vermelho, alcoolemia, velocidade, capacete, infrações de circulação, como estacionamento. Você vai gravando essas e aos poucos você vai pegando e vai armazenando as informações, tá certo? Então, olha, nessa questão 154, nós temos o seguinte aqui, olha. Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123 do CTB. Essas hipóteses é caso de transferência de propriedade, mudança de categoria, enfim. São algumas hipóteses ali para você fazer esse registro, né? É considerado infração leve, média, grave ou gravíssima. Olha, na redação original do CTB, essa infração que está prevista no artigo 233 do Código, ela era de natureza grave, tá certo? Era de natureza grave. Só que ela deixou de ser grave. Inclusive, isso aqui era um motivo bem comum, né, do pessoal que tinha permissão para dirigir perder a permissão. Era uma situação bem comum, né? Era a famosa multa de recibo, que o pessoal chama também de multa de balcão, né? E que o sujeito deixava de transferir no prazo
como tinha uma permissão para dirigir, isso era motivo de perda, né? Tinha estado que inclusive entendia que não cabia perda, então a interpretação do Detran daquele determinado estado era que não deveria ser aplicada essa punição. Tinha outros estados, a maioria deles tinha um entendimento de que não, é infração grave na PPD, um abraço, perdeu a permissão, vai ter que tirar de novo a carteira, enfim. Mas aí veio essa lei aqui, ó, a lei 14.071. Essa lei, apesar de ser de 2020, mas ela só entrou em vigor em 12 de abril de 2021, tá certo? E essa lei passou a considerar essa infração como sendo de natureza média, né? 4 pontos no prontuário e multa de R$ 130,16, tá certo? Então nós tivemos uma mudança na natureza da infração que deixou de ser grave e passou a ser média. Portanto, a resposta correta vai ser a letra C, tá bom? E com isso, obviamente, não tem mais a perda da PPD, né? Já que por infrações de natureza média, só ocorre a perda da PPD em caso de reincidência. Reincidência pelo menos 2 infrações de natureza média. Então, se a pessoa tem uma PPD, cometeu essa infração, mas é a primeira infração média, não é motivo de perda, tá certo? Questão 155 aqui é a seguinte, olha. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, né, que é aquela faixa própria do transporte coletivo, ou que algumas pessoas costumam chamar popularmente de corredor de ônibus, né? E as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão, percebam que é uma obrigação de acordo com a afirmativa, utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. O que a questão está dizendo aqui? Olha, que o ônibus, quando estiver transitando no corredor de ônibus, né, imagina lá, essa faixa aqui tem aquela sinalização dizendo que a circulação é exclusiva de ônibus. Então aqui só ônibus circula. Quando ele estiver aqui, ele tem que usar a luz baixa obrigatoriamente, de acordo com a questão. E as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão também utilizar de dia e de noite, assim como os ônibus de dia e de noite, mas somente quando estiverem em faixa própria. As motocicletas, motonetas e ciclomotores em qualquer local, tá certo? Aquela mesma lei que eu mencionei agora há pouco, a lei 14.071 de 2020, também alterou esse dispositivo legal. Essa previsão consta atualmente no artigo 40, tá certo? Parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Havia essa obrigatoriedade já da questão dos ônibus, né? E o curioso é que o texto da lei em relação a motocicletas, motonetas e ciclomotores trazia essa expressão aqui anteriormente, ó. Ciclos motorizados. Antigamente era essa expressão que você tinha na redação desse artigo 40 do CTB, que era o seu parágrafo único, depois foi renumerado para o parágrafo 1º com as modificações que houveram. Mas ele chamava de ciclos motorizados, e não havia uma definição do que seria ciclos motorizados. Atualmente, o entendimento era que era moto, de modo geral, atualmente motocicleta, motoneta e ciclomotor, que precisam estar com a luz baixa acesa. Inclusive, quando eles estavam com a luz baixa apagada, né? No caso da moto, era uma infração gravíssima que gerava, inclusive, a suspensão do direito de dirigir lá no inciso 4 do artigo 244 do CTB. Só que esse dispositivo legal, o inciso 4, foi revogado por essa mesma lei aqui, né? Atualmente, tanto o ônibus quanto as motos, né, se estiverem com o farol apagado nessas circunstâncias, de acordo com o artigo 250, inciso 1 do CTB, trata-se de uma infração de natureza média, 4 pontos no prontuário e multa de R$ 130,16. Então a afirmativa em si aqui, ela está correta. Beleza? Com isso, né, finalizamos aqui o nosso simulado 43. Se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fica à vontade, deixe nos comentários que a gente vai respondendo, a gente vai tentando te ajudar. Obrigado a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.